coração. Vou repetir novamente. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te glorificamos e te exaltamos. Tu és o Santo de Israel, tu és o Todo-Poderoso, e nós estamos mais uma vez aqui diante do Senhor, papai, porque precisamos, necessitamos, ó Pai, da tua presença sobre nós. Guarda-nos, ó Pai, na tua presença. Guarda-nos, ó Deus, na tua palavra. Que a tua palavra possa por nós ser entendida, possa ser absorvida, possa ser guardada, mas principalmente possa por nós ser aplicada em obediência para que o milagre venha a acontecer, o teu nome seja glorificado e nós alcancemos vitória na nossa caminhada, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amados, nós estamos diante de um texto muito pouco pregado, mas de uma profundidade muito grande. A Bíblia vai falar que desta oportunidade Jesus fez algo diferente. Jesus agiu de uma maneira diferente. Jesus tinha algo diferente para fazer, amado. E isso nos alegra, sabe por quê? Porque quantos de nós não precisa de algo novo, né, irmãos? Não está buscando algo novo da parte de Deus. Isso é maravilhoso, saber que o Senhor, Ele age de formas diferentes para cada necessidade. Jesus já tinha curado muitos cegos, e Jesus chega em Betsaida, e logo quando ele chega, muitas pessoas começam, a divulgar: olha, Jesus está aí na cidade, chegou Jesus aí, aquele que tem curado, aquele que tem feito muitos milagres, aquele que Deus tem honrado, aquele que tem ensinado a palavra do reino, que tem aberto a porta, de escape para muitas pessoas, aquele que tem pregado o reino. E quando as pessoas de Betsaida ficam sabendo que Jesus está ali, mais que depressa, a Bíblia vai dizer que algumas pessoas pegaram um cego, irmão, e sabendo que Jesus, Deus operava milagre, Deus operava sinais, curas miraculosas através de Jesus, eles levam o cego até Jesus e dizem: Jesus, toca nele. Como quem diz: Jesus, faz de novo daquele jeito. Toca nele como o Senhor tocou naquele outro cego, como o Senhor tocou naquele outro enfermo, como o Senhor operou na vida daqueles, opera agora na vida deste também, que precisa, que necessita. Porém, o que nós vamos ver, irmãos, é que Jesus, ele não vai seguir aquilo que costumariamente ele estava fazendo. Desta forma, desta vez, ele vai fazer diferente. Aí a Bíblia diz assim, olha, no verso 23, ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Jesus não quis tocar naquele cego para o curar naquele momento, mas Jesus também não dispensou, Jesus também não falou que não iria curar, Jesus também não disse que iria desprezar aquele homem na sua cegueira. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele faz algo ainda maior. Jesus pega aquele homem pela mão e começa a caminhar juntamente com aquele homem. E isso me chama a atenção, sabe por quê? Porque a Bíblia faz uma pergunta: poderão dois andar juntos se não estiverem em concordância? Então eu entendo que não é porque aquele homem era cego que ele não podia caminhar com Jesus.
estar em concordância com Jesus. Eu quero já liberar uma palavra sobre o teu coração. Esteja havendo o que estiver acontecendo na tua vida, irmão. Eu creio que você pode caminhar com Jesus, que você pode deixar que Jesus te tome pela mão e te conduza, independente da situação a qual você está passando, independente da luta que você está enfrentando. Eu acredito que todo ser humano que está vivo, que ainda guarda o fôlego de vida, tem a condição de caminhar com Jesus de mão dada, irmão. Porque isto faz toda a diferença. Faz uma diferença maior do que mesmo a própria cura, a própria solução do problema. Tem muita gente que se perde nas prioridades, irmão. A questão não é somente que o nosso problema seja solucionado. Nós precisamos aprender a andar com Jesus, irmão. Aprender a nos submeter à direção que Jesus dá. Porque presta atenção, se Jesus cura aquele cego, antes de pegar ele pela mão e começar a guiar ele, talvez ele teria visão suficiente para tomar os seus próprios caminhos, as suas próprias escolhas. E eu quero dizer uma coisa aqui para você que me ouve, isso também serve para mim. Sabe a melhor coisa que nós podemos fazer no que tange caminhar com Jesus? É fechar os nossos olhos, deixar Ele nos conduzir para onde Ele quiser. Amados, a Bíblia diz que Davi, ele vai dizer: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. Davi está dizendo isso no contexto do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Significa que, ainda que Deus como pastor, Jesus como pastor, direcionar ele pelo vale da sombra da morte, ele vai. Davi está deixando claro que a visão do vale da sombra da morte não é suficiente para impedir ele de andar na direção que Deus está levando ele, que Deus está conduzindo ele. Amados, diversas vezes nós vamos ver Deus levando o seu servo ou o seu povo para situações que à vista não atraem. Eu vou citar aqui para vocês o Vale dos Ossos Secos. Ezequiel é levado pelo Espírito. Eu vou citar outro, Jesus após o Jordão, após o batismo, o que acontece? Ele é conduzido pelo Espírito para o deserto. Então, muitas das vezes a nossa visão nos atrapalha. Muitas das vezes, irmãos, aquilo que nós observamos e julgamos, a gente coloca, na verdade, um obstáculo para caminhar lado a lado com Jesus. É por isso que muitas das vezes Deus até oculta para onde é que Ele quer nos levar, para onde é que Ele quer nos conduzir, como fez com Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. São desafios, irmãos, que o Senhor, Ele vai nos conduzir a enfrentar lado a lado com Ele, para mostrar para nós que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É que este cego precisa ter uma experiência, ainda estando cego, para que quando a visão dele voltar, irmão,
ele já esteja num patamar espiritual diferenciado. E eu vou falar isso de uma forma mais profunda no final da mensagem. A Bíblia vai mostrar que este cego está tendo uma experiência muito melhor do que somente receber um toque, uma cura e vai que a tua fé te salvou. Muitos foram tocados assim, mas hoje a palavra de Deus está indo de encontro a você e a mim, porque Jesus quer dar uma voltinha conosco, irmãos. Só nós e Jesus, só nós e a palavra, deixar a palavra conduzir a nossa vida conforme a vontade de Deus. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que a primeira coisa que Jesus faz, estando no controle da vida daquele homem, é retirar ele daquela aldeia. É tirar ele daquela situação onde todo mundo diz que o problema dele não tem solução, porque ele é cego. A situação dele não encontra-se resposta e todos estão acostumados a ver aquele homem como mais um cego dentro do território de Israel. E Jesus quer tirar o homem, o cego, daquele contexto de incredulidade para colocá-lo num lugar diferenciado. Porque eu vou falar uma coisa com os irmãos. O tal do incrédulo, ele desgasta a gente, né, irmãos? É desgastante ter alguém do nosso lado, irmãos, que mesmo vendo Jesus, quando olha para nós, pensa assim: ah, mas para esse aqui não tem jeito, mas para essa situação aqui não tem solução. Ah, mas aquela circunstância ali é melhor aceitar. Irmão, anda de mão dada com Jesus, que Jesus vai te tirar dessa situação e vai te levar para um outro patamar espiritual, para uma atmosfera onde os teus olhos vão ver coisas que estas pessoas não estão conseguindo ver. E o principal destas coisas é que Jesus, ele é o Deus do impossível. Tem muita gente que não consegue identificar Jesus desta forma, mas eu quero crer que você já tem os teus olhos abertos para enxergar que todo o poder está sobre a vida de Jesus. E quem anda com Jesus vai experimentar, vai ver e vai ter várias experiências de impossíveis se tornando possíveis. Esse homem andando com Jesus, a realidade daquele que era conduzido por homens, porque foram homens que conduziram ele até Jesus, agora já mudou. Mesmo estando cego, quem conduz ele agora é Jesus. E isso faz toda a diferença. Sabe por quê, irmão? Porque quando Jesus pega na nossa mão, a gente pode contar com uma fonte inesgotável. Tem pessoas, irmãos, que Deus coloca para nos ajudar. Tem. Eu sou pastor de uma igreja. Eu sou o vice-presidente de uma casa de recuperação. E tem coisas, irmãos, que eu posso ajudar. Tem coisas que o conhecimento, a caminhada, a experiência adquirida, ela pode ser útil, mas tem coisa que só Jesus faz, irmão. Então, melhor do que estar apoiado em homens, é estar seguro pela mão de Jesus. Sabe o que Deus estava falando comigo a respeito desses dias, irmãos? Todos nós sabemos que dentro da igreja sempre tem uma grande quantidade de pessoas que estão apoiadas na fé de outras, que usam pessoas de muleta na sua caminhada.
é que se for na igreja e não receber a oração do fulano, é como se não tivesse cultuado. Faz daquela pessoa uma muleta para continuar caminhando. Significa que, e o dia que faltar aquela pessoa, como está acontecendo nestes dias? Esses são dias, irmãos, em que a muleta, ela está fora de alcance, não é isso, irmão? Não pode mais apoiar no pastor, não pode mais apoiar no líder. Vai ter que buscar, vai ter que orar, vai ter que experimentar a que nível está a própria estrutura. Porque é muito fácil, irmãos, eu ir para a igreja, chegar para o meu pastor no final do culto e pedir para ele orar por mim. Ele vai orar por mim. E nessa oração ele vai repreender todo o mal, ele vai repreender toda a enfermidade, ele vai orar para toda sorte de bênção estar sobre a minha vida, ele vai impor as mãos sobre a minha cabeça e vai me abençoar. Dentro desta oração, o céu se move. O pastor que ora, que abençoa, todo líder que faz isso, recebe a carga da pessoa a qual ele estava orando. Amém? A pessoa realmente sai da igreja aliviada, abençoada, além de ter sido alimentada. Mas e agora? E quando só fica você e Jesus? Nós estamos vivendo tempos desse, irmão, em que as muletas não estão ao alcance e cada um vai experimentar a própria estrutura. Tem pessoas que estarão entendidas deste mistério e sairão deste período melhor do que entraram. Por quê? Porque, olha, vão ficar de mãos dadas com Jesus e irão deixar Jesus conduzi-las. Irão permitir que Jesus tire elas da zona de conforto, porque aquela aldeia era um lugar conhecido pelo cego, era um lugar onde todo mundo conhecia o cego, era um lugar que com certeza haviam pessoas que ajudavam este cego, mas Jesus não queria mais que este homem vivesse de migalhas. Jesus queria dar a este homem uma independência humana, para que ele não mais dependesse de outras pessoas, mas experimentasse por aquela situação de andar de mão dada com Jesus, que a única pessoa que nós devemos depender realmente tem nome, é de Jesus, irmão. Porque Jesus nunca falha, Jesus nunca se cansa, Jesus nunca desiste. Jesus, meu irmão, ele sempre está pronto a nos abraçar, a nos acolher, a nos ouvir. Irmãos, aquele homem andando com Jesus, existem situações, irmãos, na nossa vida que infelizmente geram tropeços. Jesus chegou a dizer bem assim: como pode um cego guiar outro cego? Os dois vão cair no buraco. Ou seja, não poderão se desviar dos obstáculos. Tem coisas, irmãos, que os nossos olhos não alcançam. E pode ser pastor, se não tiver de mão dada com Jesus, não terá visão. Pode ser crente há muitos anos, tem que estar de mão dada com Jesus. Caso contrário, irmão,
não vai ver as astutas ciladas de Satanás. A Bíblia fala sobre isso. Tem um versículo da Bíblia que eu amo, irmãos. Está marcado no meu coração. Aleluia. Que diz assim: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Significa que aqueles que deixam com que a palavra de Deus os guie, e a palavra é o próprio Jesus, eles não tropeçarão. Eles terão a plena visão, irmãos, de todas as astutas ciladas de Satanás. E Jesus está mostrando para este cego que ele pode confiar em Jesus. Você já ouviu aquela palavra assim, ó, em fulano eu confio cegamente, quer dizer, de olho fechado? Jesus está mostrando para ele: olha, você não é cego? Anda comigo, vê se vai dar alguma coisa errada. Amados, o problema é que a nossa geração também tem um outro tipo de gente. Gente que não é cega, mas que também não quer ver. O pior cego não é aquele que nasce sem a vista, ou que por qualquer circunstância perde a vista, mas aquele que não quer ver, irmão. O pior cego é aquele que não quer enxergar, é aquele que não quer bater de frente com a sua realidade, é aquele que não quer ouvir as verdades que Jesus tem para falar. Andando com Jesus, meu irmão, você vai andar no caminho certo. Não é andar no caminho de atalho, não é um caminho de facilidade, não é um caminho qualquer, não é um caminho dos espertos, não é o caminho que o dinheiro vale alguma coisa. O caminho de quem anda com mãos dadas com Jesus, Jesus deixou muito claro como é que ele é, as características dele. Ele é estreito, ele é apertado. Ninguém vai andar de mãos dadas com Jesus, irmão, na facilidade que o mundo tem para oferecer. Tá entendendo? Vai ter que andar debaixo dos mandamentos, porque Jesus, ele não vai abrir mão, irmãos, da sua santidade por causa de ninguém. Ele sempre nos convida: ei, vem comigo que você vai dar certo. Vem comigo que você vai prosperar. Vem comigo, deixa eu no controle, que eu sei o que eu estou fazendo. Jesus é assim. E o cego está experimentando isso. E eu quero já liberar uma palavra aqui, olha. Se até hoje você fechou os olhos para aquilo que era importante, está na hora de você, parar de fugir, parar de dar volta, parar de, irmão, dar um jeitinho e endireitar este caminho. A Bíblia diz, irmão, que o profeta João Batista, ele veio endireitar o caminho do Senhor. Coisa linda, né, irmãos? Coisa maravilhosa. E eu já preguei uma mensagem dentro deste tema. Nós precisamos preparar o caminho para o Senhor, irmãos. Jesus chegou, pegou João, já preparando todo o ambiente para que ele se manifestasse. E quando Jesus chega na vida de João, o céu está aberto, irmão. E Deus está presente, o Espírito Santo está presente. Está na hora da gente preparar o nosso caminho para ter sempre este encontro com Jesus, e tudo está preparado para que Jesus faça aquilo que Ele tem para fazer, para que Jesus manifeste aquilo que Ele tem para manifestar.
E a partir daquele momento foi milagre, foi cura, até chegar em Betsaida. Mas houve uma preparação. E este homem está aprendendo a caminhar com Jesus, amém? Eu ainda quero, dentro desta parte, dizer: poxa, você que é crente, dá uma olhadinha para trás, irmão, e vê, olha, todas as experiências que a sua caminhada lado a lado com Jesus já produziram na sua vida. A Bíblia diz: se o Senhor não fora conosco, o nosso adversário teria nos engolido vivo. E eu sei os inúmeros livramentos que o Senhor, Ele fez na minha vida, e eu acredito que na tua também não é diferente, porque só muda a identidade, mas Jesus, Ele sempre opera, meu irmão, e opera no sobrenatural, e opera em cima da necessidade, no ponto certo, para transformar. Jesus nunca sai de uma causa deixando a situação pior do que Ele encontrou. Jesus traz a solução, meu irmão. E Jesus solucionou muitos problemas meus que eu não podia solucionar. A Bíblia vai mostrar que o cego está caminhando com Jesus e ele aceita a condução de Jesus, pelo que ele continua de mão dada. Tem muita gente, meu irmão, largando Jesus. Com certeza você tem visto. Olha, irmãos, tem uma coisa que eu aprendi. Quando Jesus ele está no Getsêmani, eu ouvi uma pregação uma vez de um pregador e ele explicou e eu nunca mais esqueci. Getsêmani significa lugar de prensar azeitona. E Jesus passou no Getsêmani. E os discípulos estavam com Jesus. Todo discípulo também vai passar. Amém? Pela prensa. E a azeitona é o seguinte, irmão. Ela passa por essa prensa. Sabe por quê? Porque o valor da azeitona, na verdade, está no óleo que ela é capaz de produzir. Mas tem gente que na hora do aperto não sai nada. Não sai nada. Na hora da prova, some tudo, irmão. Parece que Jesus não operou nada, parece que toda a caminhada não transformou, não conseguiu estabelecer um relacionamento, irmão, não de Jesus para com o crente, mas do crente para com Jesus, aonde a aliança foi fortalecida de tal maneira que ela já não mais pode ser quebrada. Porque é isso que Jesus quer estabelecer comigo e com você. Uma aliança inquebrável. Jesus quer ter a confiança em você que aconteça o que acontecer, você vai permanecer firme e não vai largar a mão dele. Irmãos, a verdade é o seguinte: se o cego larga a mão de Jesus, sabe quando é que ele vai voltar a ver? Nunca. Ele vai ter que voltar para aquela vida que ele estava, sem a resposta que ele precisa. E infelizmente, irmãos, um período caminhando ao lado de Jesus não soluciona o nosso problema. Você já viu quando a pessoa desvia, o que acontece? Ela volta para aquela antiga vida, mas pior do que ela estava. A Bíblia chega a dizer que quando o demônio ele é expulso, ele anda por lugares áridos e ele busca voltar para casa. E quando ele acha a casa vazia e adornada, ele não entra, ele vai, pega 7 piores do que ele e depois entra. Para quê? Para nunca mais perder, para se fortalecer e nunca mais ser lançado fora.
Essa caminhada, irmão, tudo aquilo que a gente já viveu até aqui com Jesus, tem que ser o suficiente para estabelecer o seguinte: olha, eu estou de mão dada com Jesus e desse Jesus eu não largo de jeito nenhum. Eu posso perder muita coisa, mas nunca essa presença. Nunca esta presença do meu lado, na minha frente, me guiando, me guardando, me aconselhando, me consolando, me fortalecendo. Na hora que eu tiver para cair, me segurando. Eu preciso desta presença. E eu preciso de um milagre. Quem é de vocês que precisa de um milagre, irmão? Eu preciso. E Jesus está andando comigo de lado a lado, irmão, para me conduzir até o milagre que eu tenho desejado. Eu costumava dizer esses tempos para trás que toda a minha vida, tudo aquilo que eu precisava, já tinha sido restituído. Eu passei 4 anos dizendo: só me falta uma coisa. Eu só preciso de mais um milagre, daqueles que no início da caminhada eu precisava, que era o meu filho que morava com a mãe dele, o meu filho mais velho, o Isaac. Eu sempre orava a Deus dizendo: Senhor, esse problema é um problema muito sério, porque ele está com a mãe e agora a gente se vê pouco. É um caso complicado porque a guarda é dela, eu tenho que respeitar a lei, a minha vontade só não basta. Mas eu creio que o Senhor é um Deus de milagre, que o Senhor pode todas as coisas. Eu errei no passado e esse erro gerou essa separação, mas eu estou de mão dada com Jesus e com Jesus eu continuei. Até que no final do ano retrasado, o que acontece? O meu filho veio morar comigo. E até hoje ele está aqui comigo na sala aqui. Amém? E eu estou contando isso para os irmãos, por quê? Porque olha aqui, ó, o que eu não posso perder é a mão de Jesus. Porque eu preciso entender que tudo que foi me restituído é devido a isso. E este cego vai entender isso também. Que as coisas que Jesus, conduzindo ele, foram deixando para trás, tem que ficar para trás e que ele tem que olhar para frente. Ei, crente, Jesus está falando com você. Olha para frente, não olha para trás. Ó, aquilo que você está deixando para trás não é nada diante daquilo que Jesus vai fazer contigo lá na frente. Eu sei que existem períodos na caminhada de todo crente que são difíceis, momentos de deserto, momentos de vale, mas lembra o que Davi disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A Bíblia diz que Jesus, então, já fora da aldeia, a Bíblia não diz qual foi o percurso, quanto tempo demorou essa caminhada, mas a Bíblia diz que depois de caminhar, depois de estar de mão dada com aquele homem, Jesus impõe a mão sobre aquele homem. A Bíblia diz assim, ó, no verso de número 24, e ele levantou os olhos e disse, aqui, ó, Jesus depois, de ter caminhado, fez o seguinte, ó, depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe a mão, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Depois de caminhar, depois de cuspir nos olhos daquele homem, Jesus vai fazer uma pergunta para ele, direta. E aí, você consegue ver alguma coisa? Aí o homem, ele vai declarar,
ele vai responder. Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. O que o homem está dizendo? O homem está dizendo que ele está vendo, mas não nitidamente. Mas ele já consegue discernir uma coisa e outra. Sabe, irmãos, olha só. Tem 8 anos que eu estou caminhando na presença de Deus. Tem 8 anos que, eu venho buscando o Senhor me libertou das drogas, me deu família, me deu ministério, Deus fez coisas muito grandes na minha vida. Mas eu entendo que nem tudo ainda eu consigo discernir. Eu vejo que tem vezes que eu olho para uma situação e dentro de mim eu penso, isso aqui só pode ser isso. Mas aí eu guardo para mim, meu irmão? E quando eu vou ver direitinho, não era nada daquilo que eu estava pensando. E tem outras coisas que eu olho e penso, isso aqui é isso. Mas aí uma voz vem aqui, de dentro para fora, e diz assim no meu ouvido assim, não é nada disso não, meu filho. Isso é dificuldade, isso não é falta de caráter. Isso acontece muito lá dentro da clínica, irmãos. Porque tem situações que são dificuldades, mas tem situações que são falta de caráter. E dentro da igreja também acontece muito isso. Tem gente que chega, contando aquela historinha para boi dormir, irmão, tentando dar a volta até no pastor. Você crê nisso? Que tem gente que tenta enganar até o pastor. Aí você ouve, irmão? Você ouve, mas você vai ter que ter a visão nítida das coisas, para que você tome a decisão correta, para que você não seja guiado por você mesmo, para que você não se engane. Você precisa que o Senhor esteja sempre ministrando uma visão plena. E é isso que o Senhor, Ele está falando conosco nesta noite. Quero eu dar para o meu povo uma visão plena, para que você não seja enganado, para que você não aconteça com você o que aconteceu com Geazi. Os irmãos sabem muito bem. A Bíblia diz que o rei da Assíria mandou um exército e cercou a casa de Eliseu. Geazi, moço do Eliseu, abriu a janela, viu a casa cercada e desesperou. Porém, Eliseu disse o quê? Você está desesperado? Mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Geazi não podia ver, mas Eliseu via. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer, irmão? Você vai ter a visão certa. Você não vai ter a visão só no natural, mas você também terá a visão do sobrenatural, daquilo que Deus também está fazendo. Nem tudo é só diabo, nem tudo é só inimigo. Nós também temos anjos que estão liberados ao nosso favor. A Bíblia diz que o Senhor dá ordem constante aos anjos ao nosso respeito. Ou a gente crê nisso e consegue visualizar que ao nosso lado está acampado anjos guerreiros, meu irmão. Que o nosso adversário, ele está, na verdade, ao derredor. E no derredor é o seguinte, ele está bramando como um leão, ele está fazendo das suas gracinhas, mas eu estou tendo uma visão do reino. Eu não vou desviar o meu caminho, eu não vou desviar a minha atenção, eu vou estar com os meus olhos fitos naquilo que Deus quer para mim e para minha família, para o meu ministério. Amém, irmãos? Aí a Bíblia diz que o jovem vai dizer a verdade. Ele não vai dizer, tô bom, já tô pronto. Tem um monte de gente, irmão, que está começando a caminhada agora e quer dar, irmão, sugestão. Você já
Bateu de frente com gente assim, né? Lá na casa de recuperação isso acontece muito, né, irmãos? Tem 5 anos que a casa de recuperação está funcionando. Amém? Dando fruto, vidas sendo libertas, a casa está lá funcionando, beleza. Aí a pessoa chega nessa altura do campeonato, vai lá dar uma voltinha e diz que não pode ser assim, que tem que ser de outro jeito. Difícil, né, irmãos? É complicado. Eu quero te dizer uma coisa: por mais que você tenha experiência e vivência, quem está do nosso lado é o Alfa e o Ômega. Tá entendendo? É Jesus, o que criou o universo. Quem é que sabe mais que Jesus, irmão? Quem é que vai contender com Deus para dizer, não, Senhor, é melhor de outro jeito, irmão? Deixa Deus fazer, deixa Deus operar. Ele vai dizer a verdade. Olha, Senhor, eu consigo ver, mas a minha visão, ela é limitada. E está neste limite aqui, ó. Eu só estou conseguindo ver até aqui. E Jesus percebeu que era pouco, porque Jesus podia ter deixado ele como ele estava, sim ou não, irmão? Para quem é cego, se começa a ver, mesmo com alguma dificuldade, já é um grande ganho. Amém? Só que Deus tinha mais para aquele homem. Jesus tem mais para a tua vida, meu irmão. Se você for capaz de dizer para o Senhor a verdade ao teu respeito, Jesus, ele vai olhar para você e vai dizer, esse aqui merece um pouco mais. Vou conduzir ele ainda mais. Vou levar ele a crescer ainda mais. O Senhor está falando contigo, meu irmão. O Senhor está falando comigo. Ele vai dizer a verdade no verso de número 25. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Eu quero dar uma paradinha aqui, irmão. Porque olha só, como é que Deus funciona. Como que o reino do céu funciona ao nosso favor. Quando no começo aquelas pessoas levaram o cego até Jesus, o que eles pediram? Eles pediram o seguinte, Jesus, toca nele. Ó, Jesus já pegou ele pela mão, Jesus já tirou ele daquela situação de vergonha, de impossibilidade, de incredulidade. Jesus já deu a condição dele andar com aquele que é soberano, com aquele que tudo pode, com aquele que sabe de todas as coisas, com aquele que conhecia o cego mais que ele mesmo. Jesus já tocou nele uma vez, ele já apresentou melhora, mas ele continua na humildade, falando a verdade, e agora Jesus está tocando nele mais uma vez. Então, muitas das vezes, irmãos, a gente pede pouco, você está entendendo? A gente acha, a gente até coloca limite na ação de Deus para com a nossa vida. Às vezes Deus quer fazer muito mais, ao invés de nos tocar uma vez e a gente ser despedido para casa, Jesus quer passar um tempo com a gente. Jesus quer passar um tempo onde Ele vai dar condição para nós o conhecermos melhor. Temos um diálogo com Ele, passar experiências com Ele, experimentarmos o que é deixar um pouquinho para trás as coisas que estão nos prejudicando. Aí Jesus toca nele de novo. Aí a Bíblia diz, então seus olhos foram abertos, a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Verso 26, Jesus mandou para casa dizendo, não
entre no povoado, ou seja, não volte para onde você estava, ou seja, não volte para onde eu te encontrei, não volte para aquela situação novamente. Eu te dei visão, é para que daqui para frente você experimente coisas novas. Eu te dei visão, eu te dei essa experiência, eu toquei em você 2 vezes, eu te conduzi para que você viva coisas diferentes, para que você passe por experiências diferentes, para que você experimente uma vida transformada, para que nunca mais você dependa de pessoas, mas possa contar comigo para toda e qualquer circunstância. Amados, Deus veio falar ao nosso coração de uma forma